Aqui estão, Senhor, estas pessoas que han venido em nesta manhã, Senhor, necessitadas, afligidas, pessoas que desejam ter um encontro com o Senhor, desejam cambiar de vida, encontrar a paz, a felicidade, uma vida sana, Senhor. Pessoas, ó Deus, que já tiveram muitas decepções, muitas desilusões na vida, muitos fracassos, e chega um momento que uno hasta se debilita em la fé, hasta perde a fé, porque são tantos os problemas. Pessoas, ó Deus, que às vezes pensam que o Senhor se olvidou de elas, que o Senhor les abandonou, que o Senhor não les ama, pero sabemos, ó Deus, que o Senhor jamais abandona a tus filhos. Somos nós outros quem nos apartamos de Ti, nos alejamos de Tu palavra, de Tus caminhos. E a verdade é que todo o que o homem siembra, o homem cosecha. Se uno siembra a desobediência, se uno siembra lo malo, vai cosechar lo malo também. Pero a partir do momento em que uno se vuelve ao Senhor, te busca em la sinceridade do coração, invoca tu nome, Senhor, te reconhece como o único Senhor em sua vida, o Senhor se manifesta, o Senhor responde. Ah, meu Deus, responda a tu povo agora, responda àqueles que te invocam nesta manhã, Senhor. Meu Padre, mira a hora, a sinceridade deste coração e libera, restaura, dá nova vida, ó Deus, em nome de Jesus. Hable com Deus agora. Hable com Deus, clame a Deus a hora, haga sua oração, invoque a hora, o poderoso nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui, Ele vai manifestar-se em sua vida. Clame a Deus a hora. Invoque a hora, su santo nome, e hable com Deus, porque Ele escuta seu clamor, Ele escuta sua súplica. Hable com Ele a hora. Meu Deus, responde a tu povo, Senhor. Cambia a vida de tu povo, meu Deus. Levanta ora esta pessoa caída, esta pessoa que se encontra postrada, desanimada, abatida. Responde, ó Deus, em nome de Jesus. Vem-me, Senhor, vem ao encontro
de tu pueblo ahora. E libera, transforma, seca as lágrimas, ó Deus, seca as lágrimas, em nome do Senhor Jesus. Receba agora a paz interior, receba agora a saúde física e espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele te responde agora, Ele te dá vida, Ele cambia a sua vida. Ele cura suas heridas, cura seus traumas, cura seus complexos. Se a livre agora, se a livre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Pode sentar-se a hora. Mire, preste atenção na coisa. Há muitas pessoas que passam por problemas, fracassos, decepções, desilusões na vida, e a pessoa pensa que está sofrendo porque Deus la abandonou, Deus se olvidou de ela, Deus não lhe ama, Deus não lhe hace caso. Pero isso não é certo. Deus é Padre, amém? Preste atenção, Deus é Padre, amém? E como um Padre está sempre listo para dar o melhor para seus filhos, Deus está listo também para dar-nos o melhor. Ele quer manifestar-se em nossas vidas. Ele quer que você tenha vida plena, vida abundante. Amém? O que significa ter vida e vida em abundância? O que significa isso? Jesus vindo para dar vida e vida em abundância. Amém? Esta foi a vida que Ele vindo para dar-nos. Isso significa a pessoa ter paz, paz interior, amém? Estar de bem com a vida, a pessoa viver feliz com sua família, com seus seres queridos, feliz em sua vida sentimental, amém? A pessoa ter saúde, ter força, ter prosperidade, não viver com carências, com dificuldades, amém? Deus quer que todos tenhamos vida e vida em abundância, pero Ele só pode manifestar-se, Ele só pode obrar no momento em que a pessoa se vuelve a Ele de coração, se vuelve a Ele e passa a viver na vida por la fé, passa a viver na vida em obediência à sua palavra, amém? Esta é a clave. Se você obedece, se você pratica a palavra de Deus, se você vive uma fé prática, toda a sua vida vai cambiar. Eu sei que há pessoas aqui que estão vivendo uma miséria total, uma vida de fracassos. Mire, eu vou mostrar-lhes agora o testemunho de uma senhora, da família, não? A senhora chegou aqui na igreja há alguns anos atrás com a vida destruída, lhe cortaram o gás, muitos problemas econômicos, muitas dificuldades, carências, infeliz em el amor. E quando ela se apegou com Deus, Deus lhe cambiou a vida. Qual é seu nome, senhora?
Esmeralda Barajas. E seu nome? Lilibet Pedraza. E seu nome? Manuel Sánchez. A ver, como estava a sua vida quando você chegou aqui ao Centro de Ajuda Universal? Cuando yo llegué aquí por primera vez, obispo, mi vida era un desastre total. Era enfermedades, obviamente depresión, falta de dinero, la familia destruida, deudas. Era un caos verdaderamente, obispo. Cuando yo llegué, yo tenía ganas de morirme. Yo creí en un fondo profundo, en un pozo profundo. Yo deseaba ya no amanecer. Cuando yo me dormía, yo decía, ya no quiero volver a ver la luz del sol, porque francamente era una vida caótica. Que pensava você? Que Deus lhe havia abandonado, que Deus lhe estava castigando, ou que era seu destino? O que passava por sua cabeça? Yo pensaba tantas cosas, pero en una de esas yo decía, es que Dios no existe. Es que Dios no existe. Yo sentía que Dios no existiera. Hasta renegou de Deus, não? Y a pesar de que nosotros pues nos inculcan que Dios existe, que es grande, que es poderoso, pero nada más uno lo escucha. Pero yo en esos momentos yo decía, es que Dios no existe porque no ve esta situación tan difícil, y aparte porque como yo venía de una situación muy acomodada, muy desahogada, entonces cuando uno se ve en esa situación adversa, pues yo decía, es que Dios no existe. Así pensaba yo, pastor. Usted era uma pessoa religiosa, usted tinha sua religião, sua tradição, mas chegou um momento que você começou a pensar que Deus não existia porque sua vida se derrumbou por completo. Así es. A nosotros nos inculcaron desde pequeños, ¿no? Pero no era yo también muy apegada a las cosas de Dios. Yo recuerdo que yo abría la Biblia, pero yo no comprendía nada. Entonces ahora comprendo que ese es el nivel, es un termómetro, porque las cosas de Dios solamente se pueden discernir espiritualmente. Entonces yo, haga de cuenta que estaba leyendo inglés. O sea, en ese grado estaba yo tan mal. Y cuando ahora que yo conocí, pues fue diferente. Ya empieza uno a comprender, empieza uno a discernir las cosas de Dios. Assim que a família, a vida sentimental estava destruída, não? A economia por los suelos, você não tinha para os gastos, nem para pagar o gás de la casa. Sí, obispo, nosotros llegamos a tal grado de que nos cortaron la luz, el gas, porque el gas era por tubería, no teníamos ni para comer. Tenía un negocio que estaba en la bancarrota, completamente el negocio estaba para quebrar, para cerrar y bajar las cortinas y ya. Mi hija en ese entonces en la escuela, yo muchas deudas con los proveedores, de veras, obispo, una vida miserable, no tenía yo ni para el transporte. E para usted que era muy joven, ¿no? Era muy difícil, ¿verdad? Sí, la verdad tuvimos momentos muy difíciles con mi mamá. En ese entonces yo estaba en la preparatoria y estaba en una escuela particular. Ella tenía muchas deudas, llegó el punto en que ni siquiera la podíamos pagar. Yo llegaba a la escuela y no me dejaban entrar. Me decían, ¿sabes qué? Debes 3 meses de mensualidad y pues no puedes pasar. Obviamente esa situación me orilló también a yo estar deprimida, estar triste, irme con los amigos y tomar la puerta fácil. Llegó el punto en que un día, es algo que nunca voy a olvidar, no teníamos ni para comer. Abrimos el refrigerador, eran 3 tortillas duras las que teníamos, un vaso de crema y con sal. Eso fue lo que comimos. Nos cortaron el gas, nos bañábamos con agua fría, no teníamos teléfono, no teníamos luz, vivíamos muy mal, de verdad tocamos el peor fondo que yo pude tener. Como foi que sua vida cambiou? Pues como usted lo acaba de mencionar muy acertadamente, obispo, cuando nosotros pusimos nuestra fe en práctica, cuando nosotros nos lanzamos a nuestro Señor Jesús y le entregamos nuestra vida en sacrificio primeramente, obedecer,
empezábamos a diezmar. Era una situación que diezmábamos poquito, porque Assim, de la miséria que havia, você compreendeu a palavra de Deus e do pouco que tinha, você começou a diezmar, a ser fiel em los diezmos, em las ofrendas. así es, obispo. Todas las veces que yo me comprometía aquí delante de Dios a traer una ofrenda, yo cumplía. Cada vez que era cuestión de diezmar, yo apartaba mi diezmo, apartaba las primicias de lo poco que tenía. Y entonces, evidentemente, Dios fue restaurando poco a poco. Eso sí, yo lo menciono porque es muy importante. A veces nosotros queremos que las cosas acontezcan rápido y no es así. Todo tiene un procedimiento, un proceso. Entonces uno tiene que empezar a crecer espiritualmente hablando, ¿no? Entonces eso fue lo que a nosotros nos pasó. Você passou a viver por la fé em las promessas de Deus, entregou sua vida a Jesus, não? Porque, como você disse, todo um processo. Você se entregou, se ha rendido a Deus, começou a obedecer, a praticar, incluso em los diezmos e ofrendas, não? Sí, es que el diezmo es muy importante y yo voy recuerdo ahora unas palabras precisamente de usted, obispo, que yo a veces decía, híjole, es que hoy tengo, pero hoy no. Y fue poco el tiempo, pero así hacemos muchas personas y eso es completamente erróneo. Entonces usted dijo, el diezmo, y ahora yo lo comprendo así, el diezmo no es una cuestión monetaria, no es una cuestión económica, es netamente espiritual. Entonces es el reconocimiento de que Dios es el primero en nuestra vida, porque usted está dando las primicias. Entonces en ese momento a mí se me abrió los ojos y dije, es verdad, Señor, no puedo yo nomás decir que te amo, que te adoro y de boca, es con hechos y es reconociendo que tú eres el primero en mi vida. ¿Y cómo? Pues haciendo, porque a veces los hechos son más elocuentes que las palabras, ¿no? Entonces comencé en lo poco a diezmar, a ser fiel, a no fallar, ahora sí diezmista, fiel 100%. Y verdaderamente los caminos, las ventanas de los cielos empezaron a abrir para nosotros. Que é o que cambiou na vida de ustedes? Ay, señor obispo, yo estoy muy bendecida. Yo le agradezco infinitamente a Dios porque cambió absolutamente todo. Él a veces uno le pide algo, pero Él no nos da en ese momento lo que le pedimos. Él nos da lo que necesitamos en ese momento. Y yo necesitaba primeramente ser liberada. Salud para poder trabajar, para poder negociar, visión. Entonces Dios me dio todo, me dio la prosperidad, me dio la restauración de mi familia, me dio la bendición en la vida sentimental. Ahora yo estoy felizmente casada con un hombre de Dios. Yo exhorto a todos que están aquí escuchando este testimonio, que es real, que es vivo, que se lancen, que participen, sacrifiquen verdaderamente, porque Dios responde. Dios no tarda, los que nos tardamos somos nosotros. Y nosotros tenemos que creer para poder ver, porque si usted está primeramente querer ver para poder creer, no son las cosas así. Nosotros hemos participado y cada una de las campañas hemos tenido nuestras respuestas. También yo quiero hacer la aclaración de que dentro de la iglesia, ya estando, a veces existen luchas, existen tribulaciones, persecuciones, a veces somos probados a veces en nuestra fe y en ninguna circunstancia nosotros, obispo, hemos dejado de confiar en Dios. Vê, como está todo hoy? Bien, muy bien, obispo. A vida cambió. Mucho. Dio un giro completo, obispo, de estar en la tradición, de estar en los altares, de estar con los vales, a un Dios único, un Dios maravilloso, un Dios que da lo que uno le pide, porque Dios responde, eso sí. E dá de manos llenas, ¿verdad? Da en abundancia. Él lo dijo, abriría las ventanas de los cielos y derramaría su bendición hasta que sobreabunde. Y nos ha sobreabundado de bendiciones, de una esposa maravillosa, un negocio próspero. Nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir. Amém. Cambiou todo. Eu les felicito muito, tá bem? Deus lhe bendiga. Muita graça. Deus lhe bendiga. Amém. Muita graça. Amém. Amém.
Que maravilha. Vamos a cantar esta canção aqui, El Justo. Vamos a cantar e já vamos a comentar algo aqui acerca deste testemunho e da palavra de Deus. El Justo, vamos a cantar. Yo sé puedo pasar muchas pruebas, Pero nada me hará pero nada me hará dejar de crer em ti, dejar de creer en ti, porque em tus promessas porque en tus promesas eu estou seguro, yo estoy seguro, e nesta fé eu sei y en esta fe yo sé que vencerei. que venceré. Eu nunca vi al justo Yo nunca vi al justo desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Yo nunca vi a alguien que confió en ti e não viu y no vio manifestar-se. tu poder. Quem em ti confia não se aflige. Quien en ti confía no se aflige. Mira lo alto Mira a lo alto y cree en tu poder. En esta confianza soy vencedor, soy un vencedor. como el monte de Sión, Como el monte de Sion voy a permanecer. voy a permanecer. Eu nunca vi al justo Yo nunca vi al justo desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Yo nunca vi a alguien que confió en ti E não viu y no vio manifestar-se. tu poder. Quem em ti confia não se aflige. Quien en ti confía no se aflige. Mira lo alto Mira a lo alto e crê em tu poder. y cree en tu poder. E nesta confiança En esta confianza sou vencedor, soy un vencedor. como el monte de Sión, Como el monte de Sion vou a permanecer. voy a permanecer. Eu nunca vi al justo Yo nunca vi al justo desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Yo nunca vi a alguien que confió en ti e não viu y no vio manifestarse tu poder. e não viu Y no vio manifestarse tu poder. Amém. Pode sentar-se. Graças a Deus. Preste atenção. Quem é o justo? Nadie é perfeito. Amém? Todos falhamos, todos nos equivocamos em la vida. Deus não está mirando para os errores que você haja cometido, os pecados que você haja cometido. Deus não está mirando para o seu passado. Ponga atenção nisso. Deus está mirando para o presente, para a fé que você manifesta em Ele. Você pode haver cometido muitos erros na vida, pero no momento em que você
se vuelva a Deus como isso a senhora, lo busque, se entregue, reconozca a Jesus como o único em sua vida e passe a obedecer, a praticar sua palavra. A partir deste momento, toda a sua vida vai cambiar. Amém? Porque nadie nasceu para sofrer. Nadie. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para ser infeliz, para viver frustrado, para viver em la miséria, para ter uma vida de fracassos. Você pode haver nascido em la miséria, em la esclavitud, em la opressão, pero en el momento em que você se vuelva a Deus, lo busque de todo o seu coração, Ele vai cambiar sua vida, porque Ele quer. Jesus ha venido para isso, para dar-nos a todos vida e vida em abundância. Amém? Mire, uma ocasião, Deus levou a Moisés en el monte Nebo, e deste monte Nebo mostrou a Moisés a terra prometida, a terra de Canaã. O povo de Israel havia vivido durante 430 anos em la esclavitud, em Egipto, oprimido por los egípcios. O povo não tinha nada, o povo vivia uma miséria total. Muitos haviam nascido naquela miséria, eram escravos, pero através da fé, Deus sacou o povo da esclavitud, porque Moisés confiou em Deus, porque Moisés buscou a Deus, porque Moisés manifestou a fé em Deus, obedeceu a palavra de Deus. Deus sacou o povo da esclavitud, da miséria, e chegando ao monte Nebo, Deus mostrou a Moisés a terra que Deus lhe estava prometendo. Aqui, no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 1, diz assim, que subiu Moisés de los campos de Moabe, ponga atenção, ao monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, e lhe mostrou o Senhor toda a terra de Galaad hasta Dan, todo o Neftali e a terra de Efraim e de Manassés, toda a terra de Judá hasta o mar ocidental, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, cidade de las palmeiras hasta Zoar. E lhe dijo o Senhor: esta és a terra de que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacob, dizendo: a tu descendência la darei. Amém? Vamos a detener-nos aqui. Deus hizo uma promessa a Abraão, a Isaac e Jacob. Deus prometeu aquela terra e a toda a sua descendência. Pero como era a terra que Deus havia prometido? Como era? Será que a terra era uma terra pobre? Uma terra mala? Será que era uma terra mala, pobre? Não. Vamos a ver aqui o que o Senhor habla acerca da terra em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7, versículo 6 em adelante. O Senhor dijo assim ao povo: guardarás, pois, os mandamentos do Senhor tu Deus, andando em seus caminhos e temendo-lhe, porque o Senhor tu Deus te introduce em la terra buena, em la buena terra, terra de arrojos. Amém? Você sabe que o valor de uma terra está em el agua, sim ou não?
Se a terra não tem água, você vai comprar uma terra, não? Um rancho. Se não tem água, é uma terra seca, não tem valor, não vale nada. É uma terra infrutífera, não? O valor da terra está na água. E aquele Senhor disse que lhes daria uma boa terra, terra de arrojos, de águas, de fuentes e de mananciais que brotam em vegas e montes, terra de trigo e cevada, de vides, higueiras e granados, terra de olivos, de azeite e de miel, terra em la qual não comerás el pão com escassez, porque o povo já estava cansado. O povo saiu de Egipto, saiu de la esclavitud, pero o povo estava caminhando por el deserto e estava cansado. Cansado com tanta escassez, tantas dificuldades, tantos problemas, pero Deus lhes prometeu esta terra abundante, rica. Amém? Amém? Está claro, sim ou não? Terra em la qual não comerás o pão com escassez, nem te faltará nada nela. Amém? Terra cujas pedras são hierro, e de cujos montes sacarás cobre, e comerás, e te saciarás, e bendecerás ao Senhor tu Deus, por la buena terra que te habrá dado. Amém? Esta é a vida que Deus quer para seus filhos. Esta é a vida que Deus quer para aqueles que são fiéis a sua palavra, aqueles que vivem apoiados, confiados em la palavra de Deus. Amém? Deus quer que você tenha a vida plena, tenha de lo mejor, coma de lo mejor. Muita gente come lo que tem, sim ou não? Mire lo que dijo la hija de la senhora, que abriu o refrigerador e estava vazio, só tinham 3 tortilhas duras. E quando a pessoa não tem nada, não? 3 tortilhas duras é banquete, não é verdade? Muita miséria, muita escassez, lhe cortaram el água, lhe cortaram a luz, tinha muitas deudas, uma vida vazia, triste, fracassada em la vida sentimental. Pero quando ela atuou a fé, obedeceu, praticou a palavra de Deus, puso por obra, foi fiel, Deus cambiou tudo. Hoje tem uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de êxito. Hoje não come mais o pão com escassez. Amém? Hoje não lhe falta nada. Amém? Pero eu lhe pergunto a você: será que Deus hace acepção de pessoas? Será que Deus discrimina as pessoas? Será que Deus, Ele só quer bendecer a uns e não quer bendecer a outros? Não, não, não és Deus quem hace a diferença, és uno mesmo, amém? Uno hace a diferença, através de sua atitude de fé. Deus quer que todos ustedes, todos, sem exceção, Ele não está mirando a raça, Ele não está mirando o color da pele de Ele nível cultural, social, econômico, não, Ele não está mirando o passado. O que Deus mira é a fé, a sinceridade que uno traz adentro de si. O que Deus mira é a entrega que a pessoa hace de sua vida a Deus.
Ele quer que você coma de lo mejor, que você tenha lo mejor, que você não coma su pão com escassez, que não lhe falte absolutamente nada. Amém? Pero, para isso, há uma condição. A condição qual é? É você entregar sua vida a Jesus. É você seguir os passos, as enseñanças do Senhor Jesus. Amém? Davi, o rei Davi, dijo en el Salmo 23: el Senhor és mi pastor, nada me faltará. Amém? Amém? Para que nada nos falte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer del Senhor nosso pastor. Amém? Obedecer sua voz, seguir sua palavra. Esta promessa, esta terra, esta vida que Deus prometeu em el Monte Nebo, Ele prometeu para quem? Para quem prometeu? A la descendência de Abraão. Amém? La descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão? Quem são os descendentes de Abraão? E por que você disse que somos nós outros? Basado em quê? Basado em quê? Você tem que ver, você tem que entender as coisas. De verdade, nós outros somos descendentes de Abraão. Los que creem, los que creem, los que se entregam, los que obedecem, los que praticam a palavra de Deus. Amém? Vamos aqui a ver o que dijo o apóstolo São Pablo no livro de Gálatas. Pablo, hablando aqui no livro de Gálatas, ele habla para os cristianos, ele habla para os crentes, para aqueles que creem de todo seu coração no Senhor Jesus. Amém? Vamos a ver aqui, Gálatas capítulo 3, aí você vai entender por que esta promessa é para todos nós outros. Aqui, capítulo 3, versículo 6 em adelante, vamos aí, vamos a ver. Diz assim: assim Abraão crejou a Deus, e lhe foi contado por justiça. Sabede, portanto, que os que são de fé, estes são filhos de Abraão. Amém? Isso é muito grande, isso é maravilhoso. Abraão crejou. Abraão foi justificado por sua fé, foi bendecido por sua fé, foi um homem próspero. E aqui ele disse no verso 7: sabede, portanto, que os que são de fé, estes são filhos de Abraão. Amém? Nós outros que somos de la fé, nós outros que creemos em el Deus de Abraão, nós outros que creemos em la palavra de Deus, somos filhos de Abraão. Amém? Filhos espirituais. Amém? Compreende você? E aqui sigue dizendo: e a escritura prevendo que Deus havia de justificar por la fé a los gentiles. Quem são os gentiles? Os gentiles são todos aqueles que não nasceram em Israel. Amém? Pero nós outros fomos justificados, nós outros fomos enxertados nesta vida. Amém? Deus nos ha traído hacia Ele. Aqui disse: sabendo
E a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar por la fé a los gentiles, deu de antemano la buena nueva a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Amém? Em Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Amém? Não apenas os judios, os israelitas, não, todas as nações. Não importa se nasceu em Israel, se é israeli, se é espanhol, se é brasileiro, se é americano, se é mexicano. Os que são de la fé são bendecidos com o crente Abraão. E aqui ele sigue dizendo no verso 13, versículo 13, diz assim: que Cristo nos redimiu de la maldição de la lei, hecho por nós outros maldição, porque está escrito: maldito todo ele que é colgado em um madeiro, para que em Cristo Jesus a bendição de Abraão alcançasse a los gentiles, a fim de que por la fé recebêssemos a promessa do Espírito. Amém? Mire como a coisa é clara, está fácil para compreender. Que é o que Jesus hizo em la cruz? Ele pagou por nossos pecados, ele carregou com nossas maldições, ele nos reconciliou com Deus. Amém? Me explico? Nos reconciliou com Deus. Para quê? Para quê? Está escrito aqui, verso 14: para que em Cristo Jesus a bendição de Abraão alcançasse a los gentiles, a fim de que por la fé recebêssemos a promessa do Espírito. Amém? Me explico, sim ou não? Está claro isso? Você compreende? Jesus trajo a bendição para todos nós outros. Jesus nos reconciliou com o Deus de Abraão. Jesus nos hizo herdeiros da promessa. Amém? És um direito que você que crê em Jesus tem a receber. Um direito. Você tem direito a esta vida plena, a esta vida abundante. Amém? Aqui ele disse mais, no versículo 26, disse: pois todos sois filhos de Deus por la fé em Cristo Jesus. Amém? Muita gente pensa que todos são filhos de Deus, mas não é certo. Filhos de Deus são aqueles que aceitam o Filho de Deus, são aqueles que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Amém? Me explico, sim ou não? Está claro isso? Quando você aceita Jesus, quando você se entrega, se rinde a Ele e abandona os brujos, os santeiros, os hechiceiros, os ídolos deste mundo, abandona suas tradições, porque a tradição não resolve nada, não cambia nada. Deus não está mirando se você tem a religião A, a religião B ou C, a religião não interessa. Esta coisa de religião foi criada por los homens. Amém? Los homens. Não, Deus não está mirando para a religião, não interessa esta coisa de religião.
Lo que interessa, lo que vale para Deus é sua fé em Jesus, sua confiança, sua fidelidade, sua obediência ao Senhor Jesus. Me explico? Está claro, sim ou não? Porque mire, se religião resolver alguma coisa, então muitos de vocês aqui não teriam problemas, sim ou não? Não estariam sofrendo, sim ou não? Sim ou não? Não estariam vivendo na vida de fracassos, porque todos aqui têm uma religião, sim ou não? Todos têm uma religião. A religião não cambia nada, o que cambia é a fé em Jesus, amém? Aqui nós outros não falamos de religião, não predicamos uma religião, nós outros anunciamos Jesus, amém? Jesus, porque Jesus é o único caminho, verdade e vida, amém? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie vem ao Padre senão por mim. Amém? Está claro? Você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser bautista, você pode ser o que seja. Se você não tem sua fé posta em Jesus, se você não tem sua vida entregada a Jesus, sua religião não vale nada. Se você não obedece, não pratica a palavra de Jesus, sua religião não resolve nada, não cambia nada. Amém? Está claro isso? Aqui, o Senhor foi muito claro. Pablo foi muito claro, usado por el Espírito Santo, disse que Cristo nos redimiu de la maldição de la lei, hecho por nós outros maldição, porque está escrito: maldito todo ele que é colgado em um madeiro. Ele foi maldito, ele carregou nossas maldições em la cruz, para que em Cristo, através de Cristo Jesus, a bendição, a promessa que Deus hizo a Abraão, alcançasse a los gentiles, a fim de que por la fé recebêssemos a promessa do Espírito. E aquele verso 26 disse: pois todos sois hijos de Deus por la fé em Cristo Jesus, porque todos os que habéis sido bautizados em Cristo, de Cristo estáis revestidos. Já não há judio, nem grego, não há escravo, nem livre, não há varão, nem mulher, porque todos vós outros sois uno em Cristo Jesus. E se vós outros sois de Cristo, certamente linaje de Abraão sois, e herdeiros segundo a promessa. Amém? Eu não sei se você compreende a magnitude desta palavra, a grandeza desta palavra. É muito grande, é tremendo. Os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, não são fracassados, não são pobres. Como foi a vida de Isaac? Isaac foi filho de Abraão. Como foi a vida de Isaac? Isaac foi próspero, foi bendecido em todo. Isaac sembrou em la terra de seus inimigos, em uma terra estranha, e naquela terra ele cosechou a 100%, porque Deus era com ele. Amém? Compreende você? Donde Abraão puso a mano, ele foi bendecido. Donde Isaac puso a mano, ele foi bendecido. Amém? Jacob começou mal sua vida, ele começou mal
começou como tramposo, enganando, pero Jacob, quando se volvió ao Deus de seu padre, Deus de Isaac, Deus de Abraão, quando começou a viver por la fé, ele chegou em la casa de Labão, seu tio, chegou, não tinha nada, pero ali Deus lo bendijo, Deus lo prosperou, porque Deus foi com ele, e ele saiu daquelas terras rico. Donde ele puso la mano, foi prosperado, foi bendecido por Deus. Amém. E na verdade, um filho de Abraão não vive na miséria, não vive na pobreza, não tem na vida fracassos. E se você crê nesta palavra, se você se entrega, se você assume uma fé, toma a decisão mais importante de toda a sua vida e entrega a sua vida a Jesus, Ele vai cambiar a sua vida. Amém? Ele vai prosperar a sua vida, Ele vai dar sabedoria para prosperar, para sair adelante. Ele vai bendecir a obra de suas manos. Donde você ponga a mano, será bendecido, será prosperado. Amém? Você quer isso? Quer isso? Deveras? Sim ou não? Você quer cambiar de vida? Então, isso vai depender de quem? De Deus? Não. Depende de uno mesmo, de nossa atitude de fé. Amém? Desafortunadamente, preste atenção, desafortunadamente, há muita gente que não tem fé para isso. Há muita gente que está muito apegada a seus costumes, apegada a suas tradições, e a pessoa não se entrega a Jesus, não se rinde a Jesus, ela não pratica, não obedece a palavra de Deus, e por isso, há tantas pessoas que não cambiam de vida. Há muita gente que não cambia de vida porque a vezes a pessoa vem à igreja, hoje é a palavra de Deus, pero ela não se entrega. Ela quer seguir vivendo nele erro, nele pecado, nas parrandas, nos vícios, na idolatria, na brujeria, prendendo suas veladoras, apegada a seus amuletos. A pessoa não está disposta a assumir um compromisso com Deus, a assumir um pacto, a ser uma aliança com Deus. Ela não quer. E se a pessoa não quer, que é o que Deus pode fazer por ela? Que é o que Deus pode ser? Nada. Compreende? Deus quer bendecir, mas a pessoa não quer. Deus não pode ser nada. Não basta que Deus queira, uno também tem que querer. Amém? Deus nos ha dado a todos uma coisa muito importante, valiosa, que se chama livre albedrío. Todos somos livres para escolher o caminho que queremos seguir, livres para tomar nossa própria decisão. Amém? Você aqui na igreja universal, você é livre. Amém? Nada aqui está obrigado a nada. Você é livre. E por isso, há pessoas que conquistam e há pessoas que não conquistam. Por quê? Porque umas aceitam o sacrifício, umas estão dispostas a sacrificar e outras não querem sacrificar. Você tem que entregar-se.
tem que rendir-se a Ele. E se você quer hacerlo agora, sinceramente, honestamente, eu vou fazer uma oração por você. Amém? Se você quer entregar-se de todo o seu coração e passar a viver em fidelidade à palavra de Deus, a ser de Jesus o único em sua vida, ponga-se de pé, que eu vou orar por você, em nome de Jesus. Cerre os olhos, ponga a mão em seu coração. Cuando todas las puertas del mundo estuvieran cerradas y usted perciba que las verdades están todas erradas. Quando usted não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver nada a seu lado, No tuviere a nadie a su lado que lhe dê abrigo, que le dé abrigo. solo Jesus, Solo Jesús, solo Jesus, solo Jesús, solo Jesus, solo Jesús podrá dar-lhe las manos, solo Jesús, solo Jesus, solo Jesús, solo Jesus, solo Jesus lhe dará la salvação. Solo Jesus nos espera ansioso. solo Jesús nos espera ansioso E de braços abertos, y de brazos abiertos. solo Jesus Solo Jesús guiará nossos pés guiará nuestros pies a los caminos más ciertos. basta apenas Basta apenas usted aceptar nas verdades sagradas las verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia, que están todas escritas em la Bíblia e são confirmadas. Solo Jesus, solo Jesús, solo Jesus, solo Jesús, solo Jesus solo Jesús poderá podrá dar-lhe as mãos. de las manos. Solo Jesus, Solo Jesús, solo Jesus, solo Jesús, solo Jesus lhe dará la salvação. Ó nosso Deus e nosso Padre, aqui estão, Senhor, estas pessoas que se puseram de pé em tu presença, pessoas que han venido hacia adelante, tomando a decisão mais importante de toda a sua vida, toda a vida, porque, Senhor, há pessoas aqui que já sofreram muito, sofreram malos tratos, golpes, violência, pessoas que cresceram
em meio a muitos traumas complexos, foram rechaçadas, humilhadas. Muitas pessoas que estão vivendo na vida com muitas carências, muita miséria, vivendo emprestado, e pensam que esta é a vida que Ele tocou viver, é a cruz que Ele Senhor lhe ha dado, é seu destino. Pensam que isso vem de tus manos, pero Senhor, nós outros sabemos que nadie tem seu destino traçado. Somos nós outros quem traçamos nosso destino, porque todo depende da atitude, da decisão, da entrega, da fé, da fidelidade de cada um. Meu Deus e meu Padre, oh meu Senhor, mira ora estas pessoas que não querem mais viver uma vida de fracassos, não querem mais viver presas, atadas a uma tradição, a uma religião. Não, Senhor, elas querem viver na vida por la fé, elas querem viver em obediência a Tu palavra, porque elas sabem que só têm a ganhar, elas não perdem nada, porque quando uno dá, uno recebe. Quando uno se entrega ao Senhor, se rinde de todo o coração, o Senhor lhe cambia a vida. Claro, por suposto que nada vai acontecer da noite à manhã, pero assim como o Senhor ha transformado por completo a vida desta senhora, ha transformado esta família, o Senhor também transformará esta vida, de uma vida de fracassos em uma vida vitoriosa, abundante, próspera, sana. Espírito Santo, vem a hora ao encontro destas pessoas para liberá-las, para resgatá-las, para quitar todo espírito de dúvidas, quitar todo espírito de fracasso, todo espírito de traumas. Oh Deus, libera a hora, Deus penetra Tu poder e cambia, restaura esta vida, meu Padre, em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem ao encontro destas pessoas, une o coração desta pessoa que está aqui a Tu coração. Meu Deus, cambia estas vidas, Senhor, cambia, seca as lágrimas de Tu povo, porque, Senhor, há pessoas aqui que passam noites e noites desveladas, chorando, deprimidas, sofrendo a causa de problemas familiares, econômicos, problemas de saúde. Espírito Santo, entra, ore nestas vidas e haz todo noivo, Senhor, todo noivo, dá nova vida a hora, dá um coração sincero, fiel, entregado ao Senhor, em nome de Jesus. Dá a bendição de Abraão, dá a bendição de Abraão para Tu povo e prospera a obra de suas manos, prospera a todos os dízimos e ofrendantes de Tu casa.
en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Amém. Graças a Deus. Amém.